Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vivendo e aprendendo. Eu, do conhecimento que tenho do Partido Comunista, eu tenho alguma dificuldade em ver aqui o Partido Comunista vir a esta Assembleia ou até este mundo defender a propriedade privada, a iniciativa privada e as empresas, esses diabos do capitalismo selvagem, e vejo, de facto, uma evolução na maneira de pensar do Partido Comunista que, desde já, saúdo de forma agradável. Mas, Sr. Deputado, voltamos ao mesmo problema que tivemos ontem. Voltamos ao problema porque os senhores deputados do Partido Comunista constroem as suas iniciativas legislativas baseadas em mentiras, baseadas em pressupostos errados. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Sr. Deputado diz aqui, a determinada altura, na primeira página, no preâmbulo, diz o seguinte: não há solução de futuro possível para a região sem atacar frontalmente a causa primordial das importações de bens excederem sistematicamente as exportações. Isto é falso, Sr. Deputado. Há mais de 5 anos que o saldo da balança comercial é positivo. É falso, Sr. Deputado. A atividade económica, Sr. Deputado, nós temos o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. E há quem fala ainda noutros setores. Mas estes 3 setores, Sr. Deputado, a economia, estes 3 setores fazem parte da atividade económica de uma determinada região, de um país, de uma sociedade. E, portanto, são estas 3 atividades que têm que ser consideradas. Como o Sr. Deputado sabe, existem sociedades baseadas no setor terciário, sociedades baseadas no setor secundário e sociedades baseadas no setor primário. Todos nós consideramos que a atividade principal na Madeira, a atividade económica principal, é a atividade do turismo. Sr. Deputado, o turismo faz parte do setor terciário, da prestação de serviços. Logo, é uma atividade económica como outra qualquer. Portanto, o Sr. Deputado não pode considerar, é turismo, então não conta. Sr. Deputado, conta, é uma atividade económica como outra qualquer. A economia, as leis básicas da economia não são aquilo que o Partido Comunista defende. Não são colcosos nem soft-cosos, Sr. Deputado. Calma, Sr. Deputado. Essa parte já foi ultrapassada há muito. Até há pouco tempo celebramos o fim, ou um dos marcos do fim, dessa forma de pensar defendida pelo Partido Comunista. Esta é a primeira questão. E, Sr. Deputado, esta proposta, não, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, não é mais ambiciosa que a proposta com aquilo que está no programa de governo. Não é, Sr. Deputado. Eu vou lhe dizer, o Sr. Deputado próprio afirmou, concordando comigo e concordando com aquilo que já foi dito no passado, 95% das empresas na Madeira são micro e pequenas empresas. O tecido empresarial da Madeira é esse. Com lucros tributáveis baixos, devido à sua própria dimensão. Logo, baixar, como nós baixamos para 12% em relação aos primeiros 15 milhões de lucro tributável, é incidir sobre 95% do tecido empresarial da Madeira. Ou seja, nós temos uma prioridade, que são as micro e pequenas empresas. Há quem tenha prioridades diferentes, que são para as grandes empresas também. Essa é uma prioridade, sim, mas não a primeira. E, portanto, a vossa proposta não é uma proposta assim tão ambiciosa e tão inovadora como isso. Aliás, já foi aqui dito, é uma proposta que é quase uma cópia, de uma proposta feita pelo anterior vice-presidente Miguel de Sousa em relação à criação do sistema fiscal próprio. E muito bem, e é nesse caminho que nós temos que trabalhar. E lembro também que é neste programa de governo, pela primeira vez se fala em incentivos, em coordenação com as autarquias, para as zonas da Madeira com uma densidade populacional mais fraca ou mais pequena. E, portanto, é uma medida que, dirigida essencialmente a concelhos como o Porto Santo, a concelhos como o Porto Muniz, como São Vicente, como Santana, que é a chamada Zona Norte,
uma vez que são aqueles cuja densidade populacional apresenta números mais baixos. E, portanto, este programa de governo também contempla isso. Relembrava também o Código Fiscal de Investimento que foi aprovado na Madeira, mas é aí dirigido à atração de investimento para a Madeira. E depois, o Sr. Deputado levantou a verdadeira questão. A questão fiscal é importante, muito importante. Mas eu vou-lhe dar um exemplo que eu acho que é mais importante, até que também foi aqui aflorado pelo Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, que são, de facto, os custos de contexto. E então, vamos aos custos de contexto. Primeiro, vamos à questão dos transportes. Quer os transportes marítimos, quer os próprios transportes terrestres e ainda o transporte aéreo. Como, Sr. Deputado, o Governo, por exemplo, nos transportes marítimos, onde é que o Governo pode mudar? Pode, eventualmente, mudar na questão das taxas portuárias. Mas, como também já foi dito aqui várias vezes, Sr. Deputado, as taxas portuárias constituem 10% do valor do frete, do metro cúbico. 10%. Os outros, 85% a 90% do preço, os outros, 85% a 90% do preço do metro cúbico é frete. O frete, como sabe, é definido pelas empresas que fazem os transportes. É uma questão que está liberalizada. Até há algum tempo atrás, nós tínhamos concorrência na linha. Até que um dos operadores dessa linha foi adquirido por outro operador e deixou de haver. Temos uma linha que, na prática, é operada por um único operador. É muito simples, Sr. Deputado. Em vez de vir para aqui propor diplomas para a Assembleia da República, proponha, por exemplo, não aqui, mas juntamente com o operador, que baixe, por exemplo, 15% do valor do frete. Claro, mas quem é que vai negociar com o operador? Neste momento, no mercado liberalizado, quem negocia são as empresas, entre elas. Mas se o Sr. Deputado está assim tão preocupado com os custos de contexto, vai e pressione junto do operador para ele baixar o preço. Mas, transportes terrestres, o Sr. Deputado sabe, transportar um contentor do Cancel a Câmara de Lobos, por exemplo, é tão caro como transportar um contentor do Algarve a Lisboa. Mas vou-lhe dar uma novidade. Isso é um preço que está liberalizado. E tem a ver com o peso negocial entre as empresas, entre os transportadores e entre as empresas que querem que se transporte os seus produtos. Portanto, o Sr. Deputado está tão preocupado com o emprego, então vá junto desses transportadores e diga, então baixem os preços 15%, 20%, 40%. E aí tem uma forma de reduzir os custos de transporte, Sr. Deputado, os custos de contexto. Vou-lhe dar outro exemplo. E aqui já não tem nada a ver com o transporte. Outro exemplo que também foi levantado pelo Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, que é a questão do financiamento. Financiamento bancário. Vou-lhe dar um exemplo. Nós devemos vindo a assistir, desde 2007, as entidades bancárias a financiarem grandes empresários que apresentam projetos de investimento inviáveis, sem garantias, sem avalos, inclusive bancos do Estado, e que são considerados grandes empresários, compram artigos em revistas da especialidade para dizerem que eles são grandes empresários, e depois o que acontece? Esses projetos são autênticos sacos sem fundo. E depois quem é que tem que pagar os prejuízos dessa banca? Todos nós, contribuintes. Agora, um empresário médio, Sr. Deputado, um empresário médio vai à banca, como chegou a acontecer aqui na Madeira, em que os empresários iam à banca e sabem o que é que as comissões de risco diziam que não estavam sediadas na Madeira. Chegou a acontecer respostas deste género. A Comissão de Avaliação do Risco olha para o seu projeto e diz o seguinte: onde é que está sediada a empresa? Na Madeira. Qual é o setor de atividade dessa empresa? Construção. Sabe qual era a resposta da Comissão de Risco? Olha, vem da Madeira e é do setor da construção, não há financiamento para ninguém. É que nem era um problema de custo. Nem era um problema de custo. Nem era um problema de custo. Mas o mesmo acontece nos Açores. O mesmo acontece nos Açores, em que, como sabe, uma economia açoriana baseada na agricultura, neste momento, 60% dos empresários do setor agrícola nos Açores vivem com extremas dificuldades. E muitos deles estão à beira
da ruptura e de situação de falência. Isto dito pelos próprios empresários açorianos. E, portanto, estão a se aguentar. E a própria banca tem dificuldades em financiar porque é do setor agrícola e é dos Açores. Portanto, se o deputado quer resolver o problema das empresas, e bem, a questão fiscal é importante, mas seria bom também incidir sobre esses custos de contexto, nomeadamente o transporte e, nomeadamente, esta atitude da banca, que financia amigos, financia conhecidos, que apoia projetos que não têm qualquer viabilidade, muitas vezes por pressão política de alguns governantes, e depois aquilo que acontece é que os verdadeiros empresários, aqueles que criam riqueza todos os dias, aqueles que criam emprego todos os dias, aqueles que lutam com dificuldades, construíram as suas empresas do zero, esses sim, com projetos viáveis, ainda que dando garantias, ainda que avalizando as suas operações, muitas vezes à custa do seu património pessoal, esses mesmos empresários são abandonados por essa banca ou então são vítimas de agiotagem por parte dessa banca. Banca é essa que, falida como está, tem que recorrer de mão estendida a todos os contribuintes para financiarem os seus prejuízos. E, ao contrário dos países mais civilizados do que o nosso, qualquer empresa que não tenha capacidade de sobreviver entra em insolvência, vai à falência e fecha. Em Portugal, se essa empresa for um banco, vai logo o Estado a correr atrás, deitar a mão e proteger aqueles que durante anos andaram a fazer o que muito bem quiseram e entenderam. Muito obrigado.